Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Educação em Foco aqui pela TV Câmara de Pouso Alegre, uma produção do Instituto Federal do Sul de Minas em parceria com a TV Câmara. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bastante comentado, pesquisado nas nossas redes sociais, que é o vestibular do IF Sul de Minas. Afinal de contas, são muitas vagas em cursos técnicos, subsequentes, cursos técnicos integrados e também em cursos superiores, aqui na região do Sul de Minas, presenciais esses cursos, pelo Instituto Federal. E para falar com a gente sobre o vestibular, que as inscrições ainda nem começaram, nós trouxemos o coordenador de ingressos do IF Sul de Minas, Guilherme Posidoni, que mais uma vez aceitou nosso convite. Guilherme, muito obrigado pela presença aqui no Educação em Foco, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre o vestibular. Bom, mais uma vez, são milhares de vagas, né, Guilherme? Isso. São Tem uma ideia? 3 mil vagas. 3 mil vagas para cursos técnicos e superiores. Presenciais no IF Sul de Minas. Agora, quais as modalidades de ensino, né, que o IF oferta? A gente falou de cursos presenciais, né? Sim. Mas quais são essas modalidades de ensino e quais são os requisitos para se inscrever em cada uma delas? Então, o vestibular, a gente oferece vagas para cursos técnicos, que eles são divididos em integrados ao ensino médio, em que o aluno ele já tem que ter concluído o ensino fundamental e ele vai fazer o ensino médio junto com o ensino técnico, então ele já vai concluir o ensino médio com uma formação técnica, e tem também os técnicos subsequentes, em que ele já tem que ter concluído o ensino médio e ele vai fazer um curso técnico após a conclusão do ensino médio. E nós temos também os cursos superiores, divididos em 3 tipos, né, que são os cursos bacharelado, que são cursos de formação generalista, como bacharelado em agronomia e diversos outros. As licenciaturas, que são cursos voltados à formação de docentes, e os cursos tecnólogos, que são cursos superiores também, em que tem uma formação mais rápida. Os alunos eles já conseguem entrar no mercado de trabalho antes, porque são cursos que duram menos que os cursos de bacharelado e licenciatura. Em geral, uns 2 anos o curso? 3 anos. 3 anos o curso tecnólogo. Licenciaturas em torno de 4 e os bacharelados de 4 a 5. A 5 anos. Isso. E aí, no caso, então, sempre lembrando que o integrado, que é aquele ensino médio que o aluno faz junto com o ensino técnico, são 3 anos também, né? São 3 anos, ele vai fazer os 2 ao mesmo tempo, ele tem que ter concluído o ensino fundamental. E os cursos técnicos subsequentes, qualquer curso superior, ele tem que ter concluído o ensino médio. Tá, agora a gente sabe que nós temos hoje, atualmente aqui no Instituto, várias áreas do conhecimento, né, contempladas, seja com os cursos técnicos, seja com os cursos superiores. Sim. Enfim, são 8 campos, né, espalhados. Você poderia falar um pouquinho para a gente de quais essas áreas e onde elas estão mais concentradas e alguns cursos de cada uma delas? Sim, claro. Nós temos os cursos técnicos, por exemplo, de informática, que tem todos os campi do IF Sul de Minas, curso de informática integrado ao ensino médio. Os cursos de campi, que a gente chama de pré-existentes, que é em Confidentes, Machado e Muzambinho, são mais voltados para a área agrária, técnico em agropecuária, engenharia agronômica, que é um curso superior, né? Machado também tem a zootecnia, Muzambinho, além disso, tem a educação física, em Confidentes tem engenharia de alimentos, engenharia de cartográfica e de agrimensura. Lá em Confidentes tem gestão ambiental também? Tem tecnólogo em gestão ambiental também. Em gestão ambiental. Isso, que também tem em Poços de Caldas. Certo. Poços de Caldas, falando em Poços de Caldas, tem cursos voltados para a área de meio ambiente, né, e de elétrica e computação. Tem curso de engenharia da computação, técnica em eletrotécnica. Então, são cursos voltados para essa área, para tecnologia de informação. Isso. Passos, nós temos os cursos voltados para a área de moda, tecnologia em produção de moda, técnico em vestuário, nós temos técnico em enfermagem, em Passos também. Então, são voltados... E comunicação visual, também tem curso técnico em comunicação visual e curso superior de tecnologia em produção publicitária. E, por fim, Pouso Alegre,
nós temos cursos voltados para a área de engenharia civil e engenharia química, tanto técnico quanto superiores. Esses são os cursos que tem, esses são os campi e dessas áreas dos cursos que nós oferecemos, dos campos nós oferecemos técnicos e superiores. Certo. E temos também Carmo de Minas, que tem técnico em alimentos e em administração. E em Três Corações tem logística e mecânica e administração também. São campos avançados e não tem cursos superiores por enquanto. É isso. Carmo de Minas e Três Corações, por enquanto, não tem cursos superiores. Por enquanto. Agora, é lógico que você deu aí alguns exemplos, isso, né? Mas exatamente. São muito mais cursos do que esses que foram citados aqui, né? Então, o aluno também vai, o candidato interessado, ele terá um local, talvez na internet, suponho, onde ele vai poder ter lá uma lista de todos os cursos ofertados. Exatamente. Ele vai poder consultar o edital dos cursos técnicos e o edital dos cursos superiores. São os editais separados. Então, ele vai ter lá toda a relação de cursos que a gente está oferecendo nesse vestibular. E separado por campi, né? Por campo de oferta. Isso, nós temos os quadros de cada campus. Agora, você falou do edital, então, obviamente que esses editais já foram publicados, Sim. né? Então, sempre lembrando para as pessoas que essas pessoas devem procurar editais separados, tá? Então, se você está aí no ensino fundamental, terminando, né, o 9º ano do fundamental, e você pretende fazer o ensino médio integrado a um curso técnico, então você vai lá procurar pelo vestibular dos cursos técnicos, que a gente até chama de vestibulinho em alguns casos, né, popularmente chamado assim, em algumas escolas. Agora, se você já terminou o ensino médio, aí você pode procurar por outro edital, que é o edital dos cursos superiores. E aí, Guilherme, a pergunta é o seguinte, uma vez que os editais já foram publicados, qual que vai ser o período de inscrição? Porque parece que ainda não está aberto, né? Mas vai começar e as pessoas podem preparar a documentação. Quando é que começa isso? As inscrições vão começar no dia 2 de outubro, né, e vão até o dia 9 de novembro. Então, tem pouco mais de um mês. É um mês e pouquinho, pouco mais de mês para fazer a inscrição e o pagamento da inscrição. Tá certo. Bom, você falou em pagamento. No Instituto Federal do Sul de Minas, há uma taxa, então, para ser paga. Eu gostaria que você falasse o valor dessa taxa. E se, além dessa taxa, existe mais algum custo para o aluno no decorrer do curso? Mensalidade ou algum tipo de cobrança pela oferta do curso? Não há nenhuma cobrança após o ingresso do aluno aqui no IF Sul de Minas. Ele só vai pagar R$30 para se inscrever em um curso técnico e R$60 para se inscrever em um curso superior. E mesmo assim ele pode agora pedir a isenção do pagamento, quer dizer, a dispensa do pagamento. Essa é uma questão delicada, né? Porque a dispensa do pagamento ela tem um período que antecede o final do período de inscrições, né? Então, quem quer pedir dispensa do pagamento tem que fazer antes. Por exemplo, você disse que as inscrições terminam no dia 9 de novembro. Isso. Então, assim, o período para pedir isenção, ele vai expirar antes do dia 9 de novembro, né? Exatamente. Já tem uma data? Já está aberto o prazo para o candidato solicitar a isenção, que é a dispensa da taxa de inscrição. E ele pode fazer esse pedido até o dia 11 de outubro. Então, na verdade, é uma semana depois que começam as inscrições, já vai encerrar o período para pedir isenção, né? É um prazo mais curto, porque o candidato ele tem que mandar os documentos, esses documentos passam por uma avaliação e ele tem um resultado disso, né? Se ele vai ser aceito ou não, e se ele não for aceito, ele ainda tem tempo hábil para fazer o pagamento da inscrição, se ele quiser fazer o curso. Tá certo. E aí, quem quiser fazer já me adiantando aqui, né? Quem quiser fazer esse pedido de isenção da taxa de inscrição, vai entrar no site do Instituto Federal e já tem lá o link para ele fazer essa solicitação? Não, funciona assim, ele tem que entrar no edital, ele tem que ver as regras que ele tem que cumprir para pedir isenção. Ele tem um formulário que ele vai imprimir do edital e preencher e mandar esse documento lá para o campus. Em geral, quem é que tem direito à isenção? Primeira condição é ter estudado em escola pública, tá? E tem que comprovar que ele estudou em escola pública, tem lá um modelo de comprovação também no edital. E ele tem que ter uma renda, complementando, né? Ele tem que ter estudado em escola pública ou em escola particular com bolsista integral. Então, há essa opção também. Então, além disso, ele tem que ter uma renda familiar
de 1,5, né, um salário e meio por pessoa da família. Então, se tem uma família com 3 pessoas, ele vai somar a renda, por exemplo, do pai e da mãe que trabalham. Ele vai somar a renda dos dois e dividir por 3. Tem que dar menos de um salário e meio. Tem que dividir para cada um dos 3, tem que dar menos de um salário e meio. Tá certo. Um salário e meio por pessoa. Por né? pessoa, isso. Tá. É aquela história. Vamos imaginar que o salário fosse R$1.000, Isso. né? Então, juntou 1.500 do pai, 1.500 da mãe, divide por 3, dá 1.000. Então, quer dizer, não dá, vai dar um salário e não um salário e meio, aí ele já tem o direito, né? Exatamente. Então, tem que fazer essa continha, né? Isso. Agora, esse candidato, né, ele tem que ficar também atento ao prazo de inscrição no vestibular, que para ele vai ser um prazo mais curto ou não? Para ele ter esse benefício da isenção, ele tem que entrar com requerimento, ele tem que fazer a inscrição dentro do mesmo prazo, até o dia 11 de outubro. Porque para fazer a avaliação dele, a inscrição tem que estar constando no sistema. Entendi. Né? Por isso que ele tem que já fazer o pedido junto com a inscrição, que ele pode fazer o requerimento agora antes de começar a inscrição, antes do dia 2, só que depois do dia 2 ao dia 11 ele já tem que fazer a inscrição no sistema para validar essa isenção, essa dispensa da taxa. Então, recapitulando aqui as informações, para o público em geral, ou seja, para aquelas pessoas que não estão em situação de vulnerabilidade econômica e também, ou até estão, mas não têm interesse em solicitar isenção, pode fazer a inscrição à vontade até o dia 9 de novembro. Exato. E para pagar a taxa... Até o dia 10. Até o dia 10. É um dia depois. É um dia depois, né? Agora, quem quer pedir a isenção não só tem que fazer isso rápido, como se inscrever, então, até o dia 11 de outubro. Exatamente. Né? Então, tem um mês menos, praticamente, né? E aí, bom, as condições você já disse. Seria aí estudar em escola pública e, se for no caso do ensino técnico, o fundamental também tem que ser feito na escola pública. Exatamente. Qualquer curso técnico, ele tem que ter feito um ensino fundamental em escola pública. E se ele quiser concorrer a um curso superior, ele tem que ter feito um ensino médio em escola pública. Não é necessário que ele também tenha um ensino fundamental em escola pública, só o ensino médio. Aí você, ainda falando sobre a isenção, né? Você disse que tem até o dia 11 de outubro para solicitar. Quando é que o candidato fica sabendo se ele foi contemplado ou não com a isenção? Isso. O resultado parcial vai sair no dia 25 de outubro e se por algum motivo ele não for aceito, ele pode entrar com recurso até um dia depois desse dia. E vão ser feitas as reanálises, se for o caso, né, desses recursos que os candidatos entram. E no dia 30 vai ter a resposta definitiva, que é o resultado final, que aí o candidato ele vai ter certeza se ele precisa pagar, se ele está dispensado da taxa ou se ele precisa pagar a taxa até o dia 10 de novembro. Ele tem em torno de 20 dias para fazer então vai dar um tempo suficiente. Isso, para dar um tempo suficiente. Bom, agora, onde é que o candidato faz a inscrição? É só no site? Só no site. E precisa de alguma documentação para fazer a inscrição? Sim, ele tem que ter o CPF e o RG em mãos. Mas não tem que... Mas é só informar, né? Não precisa só informar. emitir nem nada. Não. Ele não vai anexar documento nenhum. Ele só precisa digitar lá no formulário de inscrição esses documentos para ele conseguir prosseguir a sua inscrição. E qual é a página onde ele consegue acessar essa inscrição e tudo mais? Isso aí. ifsudminas.edu, abreviatura de educação, né? Certo. .br/vestibular. Já cai direto lá. Isso. Aí ele vai poder acessar a página do vestibular 2018, primeiro semestre, em que ele vai ter as informações mais detalhadas do processo seletivo. E na barra superior ele tem a opção inscrição, ele já fazia a inscrição dele quando abrir o prazo, dia 2. Tá certo. Agora, o candidato, né, ele pode concorrer também pela política de cotas, que aí já é uma outra questão. A gente falou até agora da isenção de taxa, né? Sim. Mas nós temos também a política de ações afirmativas. Isso. Como é que funciona essa política de ações afirmativas? Você já explicou isso aqui outras vezes, mas não é um mecanismo muito simples, né? Para quem não está acostumado, é bem complexo. Você poderia explicar novamente como é que funciona, no caso do Instituto Federal do Sul de Minas, essas cotas? Sim. Então, assim, a primeira condição para ele concorrer às populares cotas
ele tem que ter estudado em escola pública da mesma forma. Mesma coisa da lá isenção. da isenção. Tem que ter estudado em escola Só pública. que nesse caso não há a abertura para quem estudou em escola particular e tem bolsa. Ok. Não, ele tem que Então, ter ele não estudado pode ter sido integralmente, bolsista em não escola pode ter sido particular. bolsista, tem que ter estudado integralmente o ensino fundamental, se ele for concorrer a um curso técnico, e o ensino médio, se ele for concorrer a um curso superior. Então, a primeira condição que ele tem que atender é essa. Aí, as demais condições vão depender da situação dele, né? Se ele for concorrer a cota que tem a renda inferior a um salário mínimo também por pessoa da família, um salário mínimo e meio por pessoa da família, ele tem que também ter essa documentação que comprova. Ele também pode concorrer a uma vaga de pessoa com deficiência, se ele se enquadrar nessa situação, ele também tem que comprovar por meio de laudo médico. E ele também pode concorrer a vagas destinadas a pretos, pardos ou indígenas. São autodeclarados nessa situação. Então, tem que entrar no edital para entender melhor, mas são 8 ações afirmativas. Modalidades. 8 modalidades. Então, ele tem que ter bastante atenção nesse momento na escolha da modalidade, porque se ele for aprovado no vestibular, ele vai ter que apresentar todos aqueles documentos lá sobre aquela modalidade para a qual ele se inscreveu. Isso, para porque se inscreveu. Só para dar um exemplo aqui para quem está nos acompanhando, né? Sim. Veja, a pessoa pode ter estudado a vida toda em escola pública. Sim. E ter uma renda maior que um salário e meio por integrante da família e ser branca. Ela tem direito à cota da escola pública. Agora, Sim. ela pode ter estudado a vida toda em escola pública, ter uma renda maior que um salário e meio e ser negra. Isso. Ou, enfim, preto, pardo ou indígena. Isso. E pode também ter estudado a vida toda em escola pública, ser branca e ter uma renda inferior a um salário mínimo e meio. E ser deficiente. E ser deficiente. Então, são várias muitas variáveis, né? são muitas possibilidades, então, você vai atender diversos públicos. Então, só enfatizando que é muito importante a escolha da ação afirmativa correta, porque depois, se lá na hora da aprovação no vestibular, se ele não comprovar, ele pode perder a vaga. Né? Então, ele tem que ter todo o documento. Com exceção da questão do deficiente, eu acredito que todas as outras, elas são, em primeiro lugar, para alunos de escola pública. Sim. Independente se ganha mais ou menos de um salário mínimo e meio e se é negro ou não, ou se é indígena ou não. Exatamente. Quer dizer, de qualquer forma... Primeira condição é essa, né? Na verdade, para a pessoa com deficiência, ela tem as duas opções. Ela tem as vagas destinadas a estudantes de escola pública dentro dessa política de ações afirmativas, e ela também tem 5% das vagas lá do geral. Da ampla concorrência, que tem essa extração que ele pode ter estudado em escolas particulares. Aí você disse que depois, se o candidato for aprovado pela política de cotas, né, e entrar por uma delas, ele vai ter que comprovar tudo isso. Vai. Né? Em que momento isso é feito? Como que isso é feito? Na hora da matrícula. Então, quando ele escolheu o campus dele e o curso dele. Então, vamos imaginar que ele escolheu engenharia civil aqui no campus de Pouso Alegre. Então, se ele foi aprovado no vestibular, ele vai ter que entregar na secretaria aqui do campus Pouso Alegre os documentos para fazer a matrícula e, separadamente, ele tem que entregar os documentos da ação afirmativa que ele escolheu. Então, é nesse momento que vai ser feita a avaliação desses documentos, vai sair um resultado e tudo mais. E se ele tiver com os documentos certos, tudo bem. Senão, ele pode perder a vaga. Tá, nós já tivemos casos aqui no Instituto e também em várias instituições de pessoas, por exemplo, que entram nas cotas, principalmente na questão racial, né? Porque é difícil você fraudar um documento de que você estudou a vida toda numa escola pública, né? Exatamente. Mas, enfim, isso talvez seja mais fácil de comprovar. Você tem lá o documento, estudei na escola pública a vida toda. Enfim, documentos de renda, eu não sei dizer muito bem, porque são várias possibilidades de comprovação, mas a questão racial, ela é autodeclarada. Isso. Então, não existe nenhum documento que comprove que a pessoa é preta, parda ou indígena, e sim ela diz, eu sou preta, sou parda ou sou indígena. Muitas vezes, já aconteceu pelo Brasil afora, de uma pessoa autodeclarada preta, por exemplo, ou parda, quando ela chega na escola, ela é visivelmente branca. O que é feito numa situação dessa? Então, para concorrer a esse tipo de ação afirmativa, ele tem que assinar um documento que é um termo de autodeclaração. Então, ele vai dizer lá que eu, fulano de tal, me declaro
preto ou pardo ou indígena, né, e assina o documento e tal. Se ele for denunciado, né, depois do início das aulas e tal, ele pode perder a vaga. Pode acontecer. Pode acontecer. Não há uma verificação, não há uma fiscalização em cima disso na hora da matrícula. Até que isso seja... Isso, mas se alguém denunciar, vai ser apurado e ele pode perder a vaga. Tá certo. Tá. Então, a instituição não se mexe até que seja totalmente convocada para se manifestar a partir de uma denúncia. Porque é autodeclarado. Certo. Então, assim, a princípio você não pode dizer que ele é ou não é. Que esse candidato não é preto ou pardo, enfim, ou indígena, né? Ou indígena. A gente não pode afirmar que ele não é. Então, se houver uma denúncia, vai ser feita uma apuração. Então, tem que ter... Por isso que eu volto a dizer, ele tem que ter bastante cuidado na escolha da ação afirmativa dele, porque senão depois ele pode, né, ter problemas com isso. Tá bom. Bom, vamos passar para um outro assunto aqui, Guilherme, que é o seguinte, dos conteúdos, né, das provas. Isso. Então, assim, quem quer se preparar para a prova deve estudar qual conteúdo? Para os cursos técnicos, ele vai ter que estudar português, matemática e ele vai fazer uma redação. Tá? E para os cursos superiores tem todas as disciplinas, português, matemática, biologia, química, física, história, geografia e a redação também. Então, no site do vestibular, tem a discriminação de todas as matérias e todas as... Dentro do conteúdo, isso. Por exemplo, geografia, tem lá... Tem todos os conteúdos... Clima, enfim, urbanização, vegetação... Exatamente. Tal. Isso está explicadinho. Tudo está explicado lá, tem uma seção que chama Conteúdos Programáticos, Vestibulares Presenciais, em que ele vai poder acessar essas informações detalhadas. Tá. E aí as provas vão acontecer em que dia e onde o candidato deverá fazer a prova? As provas vão acontecer no dia 3 de dezembro de 2017, cai num domingo, vai ser um domingo, às 8h45 até às 12h45. São 4 horas de prova. Ele só pode fazer a prova... Para todas as modalidades? Isso. As provas de técnicos superiores são no mesmo dia e no mesmo horário. Então, ele só pode escolher um curso. Ou outro. E ele só pode fazer a prova no mesmo campus que ele escolheu para fazer o curso. Então, se ele escolheu Engenharia Civil de Pouso Alegre, ele só pode fazer a prova aqui em Pouso Alegre. Tá bom, não dá para pedir para fazer a prova em outro lugar, No Zambinho, por exemplo. Né? Tá certo. Agora, nós temos alguns diferenciais no Instituto Federal para que o aluno venha estudar, né? Ou seja, o Instituto se preocupa em ofertar algumas coisas que, de repente, podem ajudar o aluno a ter um percurso mais facilitado, a concluir com êxito essa sua caminhada estudantil. O que a gente tem para dizer a respeito disso? Então, os alunos, né, eles podem concorrer a auxílio estudantil, que envolve vários tipos de auxílio, ele pode verificar isso lá no nosso site também, como, por exemplo, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte. Então, são diversos mecanismos de auxílio que o aluno pode concorrer, desde que ele atenda as condições de editais próprios. Isso daí seriam auxílios financeiros. Financeiros. Ele ganharia um dinheiro para poder se alimentar, para poder se transportar. Tem alojamento também em alguns campos, Em alguns campos né? tem alojamento. Em Confidência, Machado e Muzambinho, que são campos com vocação agrícola. Então, alguns cursos dependendo do número de vagas também, tem uma concorrência também desse tipo de alojamento para ficar lá. Né? E ele tem que concorrer e tem que ter as vagas disponíveis. Então, outros benefícios, né? Ele pode participar de projetos de pesquisa, projetos de extensão, atividades artísticas, culturais, como teatro, música, instrumentos musicais, isso, ele tem várias esportes, né? E tem muita, como você diz, tem muita pesquisa, né? Isso é interessante porque o aluno já sai da graduação com um currículo Lattes ali cheio de projetos que ele participou, às vezes até artigos, né? Que ele já publicou, porque tem esse incentivo, né? Exatamente, inclusive pode ganhar bolsas de pesquisa, bolsas de extensão. Extensão são projetos que ele faz visando estender o seu conhecimento à comunidade que ele vive, né? E também, mesmo com o final do programa Ciências Sem Fronteiras, que lamentavelmente foi abolido pelo governo, mas ainda continuamos com algum edital interno para intercâmbio, né? Mobilidade. Mobilidade, o né? edital de mobilidade, ele pode... tempo, né? Exatamente, ele faz
ele faz algumas disciplinas do seu curso, são apenas para cursos superiores, né, tem que deixar isso claro, que ele pode fazer um semestre aí de disciplinas em países como México, Colômbia, diversos outros. Em locais onde o Instituto tem convênio com as universidades. Precisamente. Né? Tá certo, Guilherme. Bom, vamos repetir aqui alguns prazos, né, e algumas informações para a gente deixar tudo isso muito claro para quem está nos assistindo. Então, vestibular do IF Sul de Minas, mais de 3 mil vagas em cursos técnicos e superiores em 8 cidades, Muzambinho, Machado, Inconfidentes, Poços, Pouso Alegre, também Passos, Carmo de Minas e Três Corações. E as inscrições para o vestibular começam no dia 3 ou 2 de setembro? 2 de outubro. 2 de outubro, né? Começam no dia 2 de outubro e vão até o dia 11 de novembro. 9 de novembro. 9 de novembro? Pagamento até 10. 11 de outubro é isenção. A isenção, Isso. beleza. Então, 11 de outubro é para você que quer isenção da taxa de inscrição. Então, tem que correr para solicitar. E as provas? Dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, às 8h45. 8h45 às 12h45. Tá certo. Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui, pelas informações e por estar sempre aí, né, dando essas informações precisas para as pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade, nós estamos à disposição para esclarecer as dúvidas dos candidatos, né, e por e-mail, por telefone, a gente está disponível. Tá certo. Bom, o site é o www.ifsudminas.edu.br/vestibular, tá certo? Qualquer dúvida, pode acessar o site, inclusive lá você vai achar também os telefones para contato. Um abraço muito especial e a gente volta na próxima semana com mais uma edição do Educação em Foco. Até lá!